Seja muito bem-vindo ao canal da WH Software. Se você deseja conhecer os nossos apps VIPs e gratuitos, acesse nosso site palpitesdefutebol.com.br. Já deixe o seu like e vamos para os palpites do dia. Alemanha e Ucrânia se enfrentam nos amistosos internacionais. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Alemanha 2-0 Ucrânia. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes nas últimas temporadas, com base nos dados que temos delas. Das 3 partidas anteriores, a Alemanha venceu 3 partidas, enquanto a Ucrânia não venceu nenhuma. Nenhuma partida entre eles terminou empatada. A Alemanha está em boa forma em casa, enquanto a Ucrânia tem um desempenho mediano fora de casa. Jogos anteriores entre a Alemanha e a Ucrânia teve uma média de 3 gols. Enquanto o BTTS ambas marcam ocorreu 67% das vezes. Até agora, nesta temporada, nos amistosos internacionais, a Alemanha teve uma média de 1,2 pontos por jogo em casa e a Ucrânia 1,71 pontos por jogo fora de casa. O nosso primeiro palpite para este jogo é: Alemanha vence a partida. O nosso segundo palpite para este jogo é mais de 1,5 gol nos 90 minutos. Newell's Old Boys e Union Santa Fé se enfrentam na primeira divisão. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Newell's Old Boys 1, Union Santa Fé. Essas duas equipes se enfrentaram 10 vezes nas últimas temporadas com base nos dados que temos delas. Em 10 encontros anteriores, o Newell's Old Boys venceu 4 partidas, enquanto o Union Santa Fé venceu 2. 4 partidas entre eles terminaram empatadas. O Newell's Old Boys está em muito boa forma em casa, enquanto o Union Santa Fé tem um desempenho mediano fora de casa. As partidas anteriores entre Newell's Old Boys e Union Santa Fé tiveram média de 1,4 gols, enquanto o BTTS ambas marcam ocorreu 30% das vezes. Até agora, nesta temporada na primeira divisão, o Newell's Old Boys teve uma média de 2,22 pontos por jogo em jogos em casa e o Union Santa Fé 1 ponto por jogo fora de casa. O nosso primeiro palpite para este jogo é: Newell's Old Boys vence ou a partida fica empatada. O nosso segundo palpite para este jogo é menos de 2,5 gols nos 90 minutos. Banfield e River Plate se enfrentam pela primeira divisão. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Banfield 1 River Plate. Essas duas equipes se enfrentaram 12 vezes nas últimas temporadas com base nos dados que temos delas. Em 12 encontros anteriores, o Banfield venceu 3 jogos, enquanto o River Plate venceu 7. 2 partidas entre eles terminaram empatadas. O Banfield está em má forma em casa, enquanto o River Plate está tendo um excelente desempenho fora de casa. Jogos anteriores entre Banfield e o River Plate teve uma média de 2,75 gols, enquanto o BTTS ambas marcam ocorreu 67% das vezes. Até agora, nesta temporada na primeira divisão, o Banfield teve uma média de 1,3 pontos por jogo em casa e o River Plate 2 pontos por jogo fora de casa. O nosso primeiro palpite para este jogo é: River Plate vence a partida. O nosso segundo palpite para este jogo é menos de 2,5 gols nos 90 minutos. Figueirense recebe o Pouso Alegre pela Série C. Esses dois clubes nunca se enfrentaram antes no mercado interno, com base em nosso banco de dados, e não tem estatísticas anteriores de confronto direto que possamos mostrar. Porém, na atual temporada, o Figueirense vem em boa forma em casa, enquanto o Pouso Alegre vem apresentando um bom desempenho fora de casa. Para colocar em estatísticas brutas, o Figueirense teve média de 2,25 pontos por jogo e Pouso Alegre ganhou 1,33 pontos por jogo. O nosso primeiro palpite para este jogo é: Figueirense vence a partida. O nosso segundo palpite para este jogo é menos de 2,5 gols nos 90 minutos. Independiente Medellín e América de Cali se enfrentam pela categoria Primeira A da Colômbia. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Independiente Medellín 2, América de Cali 2. Essas duas equipes se enfrentaram 17 vezes nas últimas temporadas com base nos dados que temos delas. Em 17 encontros anteriores, o Independiente Medellín venceu 10 partidas, enquanto o América de Cali venceu 6. Um jogo entre eles terminou empatado. O Independiente Medellín está em uma forma mediana em casa, enquanto o América de Cali está tendo um desempenho muito bom fora.
As partidas anteriores entre Independiente Medellín e América de Cali tiveram média de 2,82 gols, enquanto o BTTS, ambas marcam, ocorreu 53% das vezes. Até agora, nesta temporada, na categoria Primeira A, o Independiente Medellín teve uma média de 1,67 pontos por jogo em casa e o América de Cali tem 1 ponto por jogo fora de casa. O nosso primeiro palpite para este jogo é Independiente Medellín vence ou empata a partida. O nosso segundo palpite para este jogo é menos de 3,5 gols nos 90 minutos. Se você gostou dos nossos palpites, não esqueça de comentar e deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Se desejar, siga-nos nas redes sociais, @WHSoftware. Lembre-se de visitar o nosso site, palpitesdefutebol.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.